Olá, seja bem-vindo ao canal de Sensei. Hoje estamos a iniciar a gravação de uma série de conversas no formato de podcast. O objetivo destas conversas é coletar informação que pode ser relevante para qualquer moçambicano que deseja viver estudando ou trabalhando no estrangeiro. E, como é óbvio, meus convidados serão, em princípio, moçambicanos que estejam a morar, seja por motivo de estudos ou de trabalho, em qualquer país do estrangeiro, ou também algumas circunstâncias, se for possível, irei conversar com cidadãos destes respectivos países que tenham interesse em darem alguma informação ou colaborar neste canal, dando informação que seja relevante para os moçambicanos. Hoje, o meu primeiro convidado é o Arquete Yurten, o que tenho muito prazer de convidar e o a receber. Arquete Yurten, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ok, para você que está ligado ao nosso canal pela primeira vez, subscreva-se e ative aí o sino de notificações para que possa receber sempre que a gente for a postar vídeos novos. Ok. Como já disse, hoje recebemos o arquiteto, planificador físico, Yurten Eler Diniz, esse é o nome completo. O Arquete Yurten está atualmente a cursar ou a frequentar dois mestrados em simultâneo, tem muita energia. Primeiro mestrado em gestão em Hum. arquitetura resiliente para redução de riscos de desastres, com especialização em desenho resiliente, isto na Universidade de Concepción, no Chile. E também está a cursar o segundo mestrado em estratégia de desenvolvimento rural e territorial na Universidade de Córdoba. A Universidade de Córdoba está na Espanha. O arquiteto Yurten é Moçambique, portanto, antes de viajar para o Chile, trabalhava como diretor técnico e coordenador de projetos na empresa Tauzano Construções, e também trabalhava em simultâneo como formador de qualificação em construção civil no Instituto Industrial e Comercial do Horto Mongane, em Ambane. Um, Hum. e também é docente Sim. universitário na Universidade de Save, ou na Unisave, no curso de licenciatura em Engenharia Civil. Além disso, nos últimos 7 anos, esteve também vinculado a diversas organizações e empresas como consultor em Moçambique, incluindo a organização Arquitetos Sem Fronteiras. Arquiteto, seja muito bem-vindo. Ah, São 12 horas de diferença que nós temos. Obrigado por ter aceito o convite. Depois de todas as dificuldades que tivemos para gerir o fuso horário e conseguirmos ter esta conexão. Mas a primeira pergunta que eu colocaria é a seguinte: um, arquiteto, como um moçambicano comum, ah, podemos assumir que já estava estabelecido em Moçambique, já tinha seu trabalho, tinha uma família consolidada, e decidiu sair de Moçambique para ir residir no estrangeiro, deixando tudo para trás, entre aspas. A primeira pergunta que eu colocaria é a seguinte: o que lhe fez tomar essa decisão? Por que ir ao Chile e por que continuar os estudos? Ok. Ehm, Bem, a grande motivação foi buscar, como se diz, uma formação mais avançada e focada, neste caso, em resiliência. Isto, como é que começa isso? Pouco tempo depois de terminar a minha licenciatura, pouco tempo depois de terminar a minha licenciatura, É, eu volto a Inhambane, que é a minha terra natal, a minha província de origem, em Moçambique, e começo a trabalhar num projeto que é o projeto de reconstrução pós-ciclones, de escolas públicas a nível da Hum. província de Inhambane. Isto na ONG Arquitetos Sem Fronteiras. Então, prontos, desde aquela vez começa aí a surgir interesse em trabalhar, em desenvolver estudos sobre eh, desastres, sobre resiliência, e porque, eh, como é sabido, Moçambique nos últimos anos tem experimentado eh, uma série de, de desastres, Pois, pois. principalmente as intempéries tropicais do tipo ciclones. E prontos, então.
E pronto, depois de ter colaborado naquele projeto, eh, volto a me vincular às instituições de ensino, eh, e, mas sempre com interesse de um dia eh, voltar a continuar a trabalhar com desastres, com resiliência, que é o interesse que eu fui despertado eh, a quando a minha passagem pelo ou pela organização não governamental espanhola Arquitetos Sem Fronteiras. Então, e bem, pouco tempo depois, volto a ser convidado, volto a aplicar até uma posição para ser um consultor externo de mobilidade. Mobilidade, mas uma mobilidade também focalizada à resiliência. Então, Um, na mesma instituição, que é Arquitetos Sem Fronteiras. ok, ok. Sim, sim, na mesma instituição, mas já em parceria com a Universidade de Sávio. Então, eu tinha que, eu fui mentor de alguns estudantes que estavam fazendo um trabalho de levantamento, ok, de dados, no bairro de Moelé. Moelé é um bairro lá no município de Inhambane. Então, com vista a desenvolver um plano de cidade resiliente para aquele bairro. Ok? Então, pronto, isto foi um projeto desenvolvido em torno de 2, 3 meses. Então, pouco tempo depois, já há 2, 3 anos atrás, também participei num projeto de construção de sanitários escolares no âmbito Covid-19, que também, pronto, é um desastre, é um desastre, é uma catástrofe, é uma catástrofe. Então, mas também pode-se considerar pode-se considerar desastre, pelo nível de impacto e também por transcender, neste caso, a capacidade de resposta. Talvez tenha sido por essa razão, por se entender que Sim, doenças da dimensão do Covid, por exemplo, também devem ser catalogadas como, sim, como desastres. sim, E pode ter sido isso que motivou, por exemplo, a sim, mudança do nome do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, para Instituto Nacional de Gestão de Desastres, porque entendia-se que sim. estes desastres também deveriam ser Desastres. geridos por uma organização mais inclusiva, Sim, como o sim. INGD. Sim, continua, arquiteto. Prontos. Então, ah, mas também, para além desta motivação profissional, também fui motivado por querer buscar uma experiência diferenciada, né? Ehm, no estrangeiro, que era para enriquecer, ok? Esta minha, minha área profissional, minha área de interesse, uma área na qual já havia trabalhado em Moçambique. Então, decidi ir para o Chile, porque, sobretudo, Chile e Moçambique têm algumas similaridades. Ambos são países que já experimentaram desastres. Temos, no caso de Moçambique, temos praticamente desastres atmosféricos, como inundações, temos ciclones e temos eh, desastres hidrológicos, retifico, em que temos as inundações e temos também as secas e temos desastres também biológicos. Em parte, temos a malária, temos. Há um termo que tem se usado, dengue, não sei qual é a similaridade que existe entre ambos, mas consideram-se também desastres biológicos. A malária e a dengue têm uma diferença basicamente no tipo de patógeno. A malária é causada por Ah, um parasita, né, que é um protozoário. E a dengue é causada por ok. um vírus. Basicamente essa é a diferença. E a dengue é causada por um mosquito diferente, que é o Aedes aegypti ou Aedes albopictus, enquanto que a malária é causada por espécies do Anopheles. Mas em geral na África temos o Anopheles gambiae, que é o vetor mais forte de malária, no caso. Então, temos praticamente este tipo de desastre. Também temos alguns desastres
até antropogênicos ou antrópicos, como é o caso de incêndios. Eh, Incêndios ainda podem fazer parte de alguns desastres naturais, mas também podem fazer parte de alguns desastres antrópicos, porque em Moçambique temos até mais incêndios antrópicos, porque são propositados, são causados pelo homem, têm influência do homem, como é o caso das queimadas descontroladas. E temos também, para o último caso, que é incomum, temos o caso dos conflitos eh, que nós vivenciamos há pouco tempo em Moçambique. Iria colocar a Sim, seguinte questão. Quando fiz a introdução, sim. mencionei lá que a Rita está a cursar dois mestrados em simultâneo. Um, Hum, eu sei que, porque também já passei por essa fase de tentar concorrer para ganhar alguma bolsa para estudar no estrangeiro e sei o quão é difícil conseguir-se isso. E o Arquiteto conseguiu duas bolsas, praticamente ao mesmo tempo. Então, eu queria que nos contasse a sua história sobre o processo de aplicação, como é que viu as vagas, onde é que viu as vagas, qual foi o procedimento que seguiu para concorrer, enfim, o processo todo da aplicação, as entrevistas, os exames que fez, eu sei que fez exames, até chegar ao processo, até chegar à fase de ser admitido e finalmente rumar ao Chile. yeah. O primeiro interesse, obrigado pela. O primeiro interesse começou, o primeiro interesse pelo concurso, né? Pela aplicação da bolsa começou, estamos agora em 2025, 24, 23. Começa o meu primeiro contacto com a aplicação, ok? Das bolsas. E o primeiro concurso foi para a bolsa de mestrado na Universidade de Córdoba, que é uma bolsa para estudar em universidades da Andaluzia. É um grupo de universidades públicas Hum. da Espanha. Estamos a falar Valência, por aí, Almeria e, bem, entre outras. São cerca de 10 ou 11 universidades. Então, foi um processo muito longo eh, e desafiante por conta dos requisitos estabelecidos pela Bolsa. Então, e, é preciso ser muito flexível e principalmente na tramitação da documentação, porque para mim era a primeira experiência, eu não sabia por onde trilhar e não, não tinha também alguém a quem pudesse consultar. Então, também constituiu um grande desafio. E pronto, comecei a tramitar a documentação. eh, os certificados deviam estar traduzidos todos em espanhol. E há sempre um grande desafio para quem vive na província, lá em Moçambique, porque os serviços estão todos centralizados, eh, na Maputo. capital. Sim. Também há este grande desafio. Então, sim, há este grande desafio. Então, para ter, por exemplo, até tradutores ajuramentados Hum. em língua espanhola, então tens que buscar sempre contactos no Maputo, e depois E as a, embaixadas, a todos esses maioria, sim, serviços. sim, sim, e a maioria que vai existir vai fazer tradução em inglês, que é o mais comum. As outras línguas, como espanhol, francês, etc., Sim, há de ser sim, sempre um bocadinho mais difícil de sim, encontrar. sim, sim, Precisa, sim. precisa procurar com Mais, alguma mais especificidade. difícil. Sim. Agora, a, Hum, a sua aplicação foi baseada no Instituto Nacional de Bolsas de Moçambique ou viu o concurso online e fez todo o concurso online na plataforma dada pela Universidade de Córdoba? é, A segunda questão é, ahm, a bolsa a que concorreu admitiu vinha junto com a vaga ou a bolsa estava separada da vaga? Porque tem casos em que tens uma instituição de bolsa que é independente da universidade, então concorres por via da instituição da bolsa, ao conseguir a bolsa depois consegues ter a vaga, ou da vaga primeiro depois a bolsa. Então, em alguns casos é tudo junto. Então, no seu caso, como é que foi? boa questão. Vamos começar agora pela Universidade de Córdoba. Pela Universidade de Córdoba. Então, primeiro tive que reunir toda a documentação. Então, tem vários requisitos, desde certificados, cartas de recomendação, eh, declaração de autorização por parte do empregador. Então, as bolsas, quase todas, a maioria delas, precisam sempre destes requisitos. E, 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 e vamos dizer, e outras atividades.
acadêmicas e profissionais que tenha realizado. Então, constituíam parte dos requisitos. Então, primeiro, submeti à universidade, mas a universidade só podia conceder a bolsa se, ou melhor, só podia autorizar, ou seja, conceder a bolsa, e se em processo paralelo, ok, tivesse autorização de uma instituição que é independente da universidade, que é a Junta da Andaluzia. Então, tinha que submeter uma outra documentação à Junta da Andaluzia. Quais são as documentações que tinha que submeter lá? São a escala de notas, por exemplo, constitui também um classificatório. Ok? Então, eh, por exemplo, em Moçambique, nós temos uma escala de notas que varia de 0 a 20, ok? Varia de 0 a 20. Então, tinha que submeter a escala de notas, tinha que submeter um documento que realmente eh, dá uma acreditação de que o meu curso de licenciatura me permite aplicar para eh, bolsas de pós-graduação. Então, prontos. Graças a Deus, acabei conseguindo e tive que passar também por uma entrevista. Tive que passar por uma entrevista. Então, acabei conseguindo a bolsa. Depois de fazer a entrevista, a Junta de Andaluzia decidiu conceder a bolsa. Ok? Decidiu conceder a bolsa e prontos. E quanto tempo levou Começou já isso? o processo de inscrição na universidade. Desde o momento que você A viu bolsa para a vaga na internet ou o chamado para aplicação na internet e o momento em que conseguiu ser aprovado? Quanto tempo levou todo o processo? a bolsa para a Espanha foi muito mais larga. Levou quase 9 meses. Quase 9 meses. Um processo muito complexo. Agora, voltando para a bolsa ao Chile, levou menor tempo, mas ali tem dois grandes desafios. A universidade é independente da instituição que gera as bolsas. É quase similar ao que aconteceu na Espanha, mas ali está mais discriminado, porque não há nenhum contacto. Então, primeiro tinha que ter a carta de aceitação da universidade. É o primeiro contato. Depois de ver as bolsas. Todas as bolsas eu via em plataformas em, de redes sociais, WhatsApp, links partilhados. Então, e pronto, por curiosidade, fui aplicando. E à medida que eu ia aplicando, eu ia percebendo que o processo me parece sério e interessante. Então, eh, a bolsa para o Chile começa primeiro, comecei primeiro por pedir a carta de aceitação, que também tem seus requisitos. Dos requisitos também, CV, certificados, tudo traduzido. E entrevista. Para admissão na Universidade de Concepción precisa passar também por uma entrevista. Então, fiz a entrevista e tive a carta de aceitação faltando um dia. hum, um dia para deadline. Um dia para deadline. Então, é mesmo porque não há esta comunicação entre as universidades e a instituição de bolsa. É um outro assunto. Então, em paralelo, eu enquanto ia tramitando para obter a carta de aceitação, também ia tramitando a documentação para concorrer à bolsa. Porque no concurso da bolsa, então, tem também outros requisitos. E um dos requisitos é a carta de aceitação. A carta de Pois. aceitação é um elemento ínfimo lá, mas muito significante, ok? Para adquirir a bolsa. Sim, Então, porque em prontos, princípio, tive a carta de aceitação. para uma instituição dar a Sim, bolsa, basicamente significa dar dinheiro para custar despesas no âmbito do processo de formação. Então, se você não tem ah, aceitação, então, se você não foi admitido à universidade, então não há razões para lhe darmos a sim, bolsa. Então, por isso, esse sim, requisito é fundamental para as instituições de bolsa. exato, E quando as coisas acontecem, quando os sim, processos ocorrem em separado, a coisa fica muito mais complexa, porque aí você precisa se desdobrar sim, para conseguir se encaixar nos dois exatamente, timelines, são diferentes exatamente, para cada instituição. É muito mais fácil, por diferentes, exemplo, é muito mais fácil quando a instituição de bolsa já inclui, por exemplo, o processo seletivo para a vaga da universidade, porque aí pelo menos eles vão combinar os timings e facilita para si como candidato. Mas no caso em que os processos ocorrem em momentos hum, diferentes, é muito complicado, eu entendo. Então, são os detalhes yeah, que muito complicado. as pessoas precisam entender.
saber como é que as coisas funcionam. Pode haver uma diferença entre uma universidade e outra, em um caso e outro, mas em geral há de sempre existir este tipo Funciona, de funciona coisas. assim. E as pessoas precisam entender como é que as coisas funcionam Sim. antes de concorrerem, antes de começarem a fazer as aplicações. Agora, arquiteto, ah, Sim. Hum, teve desafios. Foi a sua primeira vez a fazer os concursos, a entrar nos concursos, etc. Teve alguns desafios. Se tivesse a chance de fazer a mesma coisa de novo, quais são as partes que acha que deveria alterar, que acha que podem ser úteis para as pessoas que nos assistem, os erros que podem evitar, por exemplo, ou os caminhos que deveriam evitar, ou o que devem fazer para facilitarem a sua vida, terem um processo de candidatura um bocadinho mais suave? O grande problema é deixar as coisas para a última hora. Então, sempre que começamos com um processo de candidatura a uma bolsa, temos que ser muito céleres, temos que ser muito flexíveis, temos que ser muito rápidos e evitar deixar os procedimentos ou a tramitação dos documentos para a última hora. Isso é o que estraga. Hum. Eu por pouco falhava a bolsa. Por pouco falhava a bolsa. Porque foi mesmo no limite, que tive que mandar também uma carta a explicar o que é que aconteceu. Ok? E é sempre bom, também, é sempre bom ler perfeitamente e compreender o edital. Porque também as pessoas, pronto, às vezes acabam aplicando porque ouviram dos outros que aplicaram a mesma bolsa. Mas, por exemplo, esta bolsa Nelson Mandela, sempre o edital sempre vem alterado. O edital desta edição é diferente do edital a qual eu apliquei. Então, é sempre bom também ler e perceber, ok, o que é que ou o que é que contempla o edital, quais são os requisitos importantes. Isto é fundamental, porque o grande interesse é aplicar em menor tempo possível. Hum. Porque o processo, por exemplo, de tramitação dos documentos é muito burocrático, né? E as instituições, cada uma tem seu timing. Por exemplo, tens que passar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Depois tens que passar pelo Instituto Nacional de Certificação e Equivalência, em que um documento, para poder ser homologado, tem variação, se calhar, de 15 a 30 dias. Né? E ali tens um deadline, que também equivale ao mesmo período de tempo. Então, é preciso eh, encarar o desafio e começar a correr. Hum. E Yeah. como disse o arquiteto, E para esta bolsa, Nelson Mandela, para quem vive fora de Maputo, as coisas ficam um bocadinho mais complicadas, porque aí, se calhar, precisa, muito se não complicadas. tiver um familiar, por exemplo, no Maputo, onde você pode ir lá se hospedar, de borla, vamos assim dizer, vai ter que pagar alguma pensão, pagar algum hotel, durante os dias que vai estar lá, correr atrás dos documentos, nessas diversas instituições. Isso não é fácil, isso não é barato. Arquiteto, o nosso tempo está a E correr. também, outro aspecto que gostaria de comentar Sim, sim. é sobre pressupostos econômicos. Claro, às vezes para aplicar algumas bolsas, porque há certas bolsas que não cobrem algumas despesas. É sempre bom Hum. organizarmos um pouco a questão financeira. Claro, não muito, porque, por exemplo, a tramitação dos documentos a bolsa não cobre. Então, nós precisamos, se tivermos um plano de concorrer para uma bolsa, precisamos também organizar um pouco de economias. Porque como por exemplo, esta bolsa para o Chile. Em Moçambique temos apenas o consulado, mas não autenticam nenhum documento. Os documentos têm que mandar todos para Pretória, onde tem a embaixada. Então tens que pagar o envio dos documentos no DHL e depois tens que pagar também a recolha dos documentos para Moçambique, né? Que é um procedimento que envolve alguns custos. Então também é um fator importante, não se pode deixar de lado, né? Certo, interessante. Então E, envolve também este. já que falou de custos, eu sei que em alguns casos, as junções da Bolsa não desembolsam nenhuma tranche antes que o candidato chegue e se apresente à universidade. E nessas circunstâncias também é preciso que tenhas algum dinheiro, mesmo que a junção da Bolsa pague, por exemplo, a passagem de voo, é preciso que tenhas algum dinheiro para quando chegar no país de Sim. estudos, para se instalar e fazer as primeiras manobras, tens que ter algum dinheiro e tem que ser seu dinheiro, antes que a Bolsa lhe pague dinheiro. Como é que foi a sua experiência? Perfeitamente, perfeitamente. É basicamente isso. É, pa- tive o bilhete de voo pago pela agência, né? Pela agência da Bolsa.
Então, mas nos requisitos ou no edital já vem patente esta cláusula. Preciso levar alguns valores para se enquanto vamos tramitando, enquanto vamos correndo com os procedimentos para pagar os subsídios, que também levam um período. Então tive que me organizar. Hum. É por isso que muitas das bolsas, ou melhor, algumas, muitas não, algumas bolsas, por exemplo, quando colocam ali, tem que ser um funcionário. É mesmo que é para poder acautelar estes pequenos aspectos. Ok? Obrigado, arquiteto. E arquiteto nasceu, cresceu, em Moçambique. Eu conheço o arquiteto Yurten já há algum tempo, quase uma vida. E conheço muito bem o contexto dele, que é similar também, ou que foi mesmo um contexto similar ao meu, saindo de uma zona não muito privilegiada, em termos de tudo. Depois Sim, sim, sim. desafiar um país inteiro para fazer a sua licenciatura, depois de terminar, agora deixar o país, penso que pela primeira vez, para entrar nos grandes aviões, Sim. ah, para ir para grandes países, para se formar. Eu queria que me contasse um pouco sobre as suas sensações sobre isso, de sair de Moçambique, que é aquilo que nós conhecemos, e para embarcar para o Chile, passando, por exemplo, da África do Sul, passando, por exemplo, do Brasil, vendo todas as coisas que via pela televisão, por exemplo, e se instalar agora no Chile, conhecer novas pessoas, nova língua, novas formas de comunicação, novas formas de estar na sociedade, novas formas de atravessar a estrada, se calhar, e tudo isso. Então, eu queria que me contasse um pouco quais são as suas sensações em relação a isso. Ehm, yeah, realmente é, é uma mudança radical de contextos. E isto cria. é, é uma sensação boa, é uma sensação boa mudar de contextos e, como se diz, é, poder viver ou uma outra realidade diferente daquela que é do nosso contexto. É, que talvez a nível de, vamos assim dizer, infraestruturas, não seja um boom, exatamente a natureza da nossa formação, porque sempre nós fomos vendo uma e outra coisa, quando a formação, um e outro edifício, é para onde se localiza, o que, etc. Então, que somos arquitetos, então, eh, prontos, nós fomos trabalhando sempre com edifícios, pesquisa, edifício do arquiteto X, etc. Mas, contudo, isto não quer dizer que eh, não haja algo de interessante nesta mudança de contexto. Primeiro, começando pelos aeroportos, saindo do aeroporto internacional de Maputo, epa, e chegando no aeroporto de Joanesburgo, aquilo já é um outro mundo. Para mim, que era a primeira vez, para mim, que era a primeira vez, aquilo é um corre-corre tremendo. Quer dizer, um pouco de atrapalhice, até podes perder, corres sérios riscos até de perder o próximo voo. A minha sorte até que tinha ali escalas de um voo ao outro de cerca de 5 horas de tempo. Então, fui me enquadrando enquanto ia acontecendo a viagem. Mas à medida que eu ia passando de país para país, fui percebendo uma mudança radical de contextos e do nível de infraestruturação, que é muito diferente. Cheguei ao aeroporto do Brasil, é um outro mundo. É também, quer dizer, um Guarulhos. aeroporto que está tão distante em termos de, sim, de Guarulhos, tão distante em termos de infraestruturação. Está muito desenvolvido que o nosso maior aeroporto da África, que é o Ortambo Airport. Então, saio também do Guarulhos para Santiago.
é também uma outra coisa. Então, mas também aquelas sensação de medo, porque, para falar a verdade, tenho também um pavor de alturas. Voar, voar 12 horas, voar 12 horas, yeah, não é uma tarefa fácil para quem não está acostumado a isso. Então, Pois, uma duas coisa. horas de tempo, 2 horas de tempo dormir. Pois, uma coisa é voar de Maputo a Nampula, por exemplo, Maputo a Beira, 1 hora, 2 horas de tempo, estás lá, Sim, estás a aterrar, que já etc. tínhamos feito, naturalmente. E Sim, ainda sim, estás sim. com aquele entusiasmo ainda de querer tirar as fotos, não sei o que tal, etc. Mas outra coisa é voar 12 horas, mano. Sentado no avião, chega um tempo em que a pressurização do ar parece que está a ficar descalibrada. E às vezes sentes uma sensação de estar a ser asfixiado. E às vezes anoitece, estás no meio do nada, de repente há como chama? Aquelas turbulências, e depois te perguntas, olha, o avião que eu entrei é um 777 grande, com apenas dois motores, e se falhar o motor, o que vai acontecer? Não sei onde é que eu estou, O não que é sei que vai acontecer? o que aconteceria, mas percebes E que não tens controle sobre a situação, e simplesmente tens que estar ali e esperar até o final. É impressionante, é uma mistura até o final. de Quer dizer, sensações. é impressionante. Sim, sensações. Outro aspecto, eu saí de Maputo, aliás, saí da África do Sul, do OR Tambo Airport, 12 horas. 12 horas estava a sair. Veja, chego no Brasil às 19. Quer dizer, mas num voo de 12 horas. Tá Pois, vendo? pois. Então, Sim, porque durante a trajetória, muda o fuso. sim, sim. O fuso. Sim, porque praticamente aquilo que eu costumo dizer, hum, estavas a perseguir o sol, estavas a ir na mesma direção do sol. Então, se vais na mesma direção do sol, o tempo praticamente quase que fica congelado o tempo. Então, é diferente, por exemplo, se tiveres a voar para, para os fusos horários negativos. Então, no seu caso, você está a voar para os fusos horários positivos, mas se hum, estiver a voar para os fusos horários negativos, seria diferente. hum. Aí pareceria que estás a acelerar muito mais o curso do dia. É uma coisa surreal. Mas pronto, é isso. É por isso que às Uma vezes tem, coisa real. sim, aviões que, por exemplo, quando há virada do ano novo, por exemplo, um avião que sai de Hong Kong e vai para os Estados Unidos, esse avião, por exemplo, vai decolar no dia 1, por exemplo, de janeiro de 2025, na China, e chega a aterrar nos Estados Unidos no dia 31 de 2024. Uma coisa estranha, exatamente por causa dessa questão do, dos fusos horários. Ok, arquiteto, mas Nós- Veja, você está no, eu estou no sábado. Quer dizer, também. Ok. já é isso. E, arquiteto, Sim, em dizia. relação à universidade, um, nossas universidades em Moçambique funcionam com um certo padrão. E, temos muito mais foco, por exemplo, em ensino e aprendizagem. Desculpe-me a crítica, eu costumo chamar que as nossas universidades, na maioria, não em todas, mas na maioria das nossas universidades são uma espécie de escolas secundárias, mas apenas com uma designação diferente. Porque os modos de funcionamento das universidades em geral são muito diferentes daquilo que tenho visto nos outros países. O Chile, a Universidade de Concepção, acho que é uma universidade que já tem mais de 100 anos, uma universidade já cento e crescida, cinco anos. 106 anos. 106 anos, por aí. Então, uma universidade já com muita experiência Sim, sim. no âmbito acadêmico, científico, de pesquisa e todo o resto. Então, queria que me contasse um bocadinho sobre as suas impressões, sobre como é que a universidade funciona, a provisão de serviços, atendimento ao estudante, a forma de lecionação, por exemplo, os modos operandi, por exemplo, da organização da própria universidade, em relação às direções, a relação entre professor e aluno, enfim, em geral, como é que as coisas todas funcionam? Por exemplo, acesso às infraestruturas, como é que você entra, por exemplo, na infraestrutura, por exemplo, como é que tem acesso nos dias de trabalho, meio de semana,
nos finais de semana, por exemplo, o sistema de laboratórios, por exemplo, para fazer ensaio e pesquisa, disponibilidade de material, por exemplo, científico, a conexão, por exemplo, com websites, com databases para tu teres acesso, por exemplo, a artigos científicos. Enfim, toda essa emaranhada de coisas. Queria que me contasse na sua experiência, como é que é aí? Bem, não tenho muito que reclamar, não tenho muito que reclamar, mas a Espanha é uma realidade completamente diferente. Tenho que concordar, uma realidade completamente diferente. Eh, e é, é uma universidade muito sistematizada e os estudantes logo que entram têm logo hum, eh, domínios de e-mails da universidade que lhes permitem, ou seja, têm contas da universidade que lhes dão acesso a todos os serviços. A todos os serviços, desde a biblioteca, que tem uma biblioteca enorme, uma das mais grandes bibliotecas daqui de Concepción, e até referência a nível do país. Estamos a falar de uma biblioteca eh, com cerca de 4 níveis. Então, para acesso a esses serviços, precisas ter a conta da universidade, ok? Porque tens que fazer um scan, QR Code para acessar os serviços. Então, funciona de forma sistematizada. E a, a cada edifício, a cada faculdade também tem a sua biblioteca. Então, investe-se muito neste aspecto de livros. Para além disso, para além disso, eh, para além dessas bibliotecas físicas, tem também as virtuais. Então, é possível também ir ali aos sites e fazer pesquisa dos livros. Então, e é muito flexível aqui a relação que existe entre estudante e docente. É muito flexível. Não há muitas barreiras. Diferente, eh, por exemplo, da experiência que eu tive em Moçambique, que é para chegar a um diretor, tens que passar por uma série de procedimentos até incríveis, mas aqui não. Facilmente tu podes falar com, entre decano. Decano aqui é um termo que se dá a um diretor de faculdade, a um decano. Facilmente podes colocar um assunto à reitoria. Então, não há assim muitos trâmites. É muito flexível. E há uma relação estudante-docente muito forte, muito próxima. Eh, por cada módulo aqui, é diferentemente de alguns países, para nossos da África, aqui um módulo só, uma disciplina tem no mínimo, ou seja, há disciplinas que têm 3 docentes, mínimo. Então, porque dentro do módulo tem outros tópicos e por cada tópico tem um docente especialista naquela área. Então, nós não temos aquela situação de que temos um docente a trabalhar em todas as áreas. Não. Há uma especialidade em cada módulo e virada, neste caso, a cada, ou seja, aos seus respectivos especialistas. Então, eu acho muito interessante e flexível. Então, não tenho razão de queixa. Não tenho Ok, razão de queixa. ok, ok, Então, good. a experiência é muito boa. Yeah, é muito bom ouvir isso e compartilhar com as pessoas, porque nós temos um sistema de funcionamento das nossas instituições de Moçambique, que é das universidades em particular, que é muito diferente do padrão internacional, diria isso. E também que gostaria de ter algum esclarecimento em relação a sua jornada de, vamos lá, vou chamar de trabalho. Quando tu acordas de casa, por exemplo, onde é que vais? Quando vais à universidade, vais para onde? Vais para a sala de aula, sentar a estudar, depois voltas para casa, ou se lá dentro da universidade tens um sítio onde você se hospeda ou senta para trabalhar no cotidiano e pode sair desse sítio para ir ter as aulas e depois regressa para continuar com suas pesquisas. Como é que isso é feito? E em relação à pesquisa, queria entender se o seu curso, por exemplo, a graduação é baseada
é uma pesquisa científica original ou é de outra natureza, por exemplo. Então, queria entender mais ou menos como é que as coisas funcionam aí. Oh, ok. Aqui na Universidade de Concepción tem cursos em que é um master, é obrigação, tens que desenvolver um artigo, ok? Para culminar o curso. Agora, para o meu caso, o meu curso não é dessa natureza, é profissionalizante, porque é um curso profissionalizante, Hum, mas mesmo assim, eh, agora tive uma oportunidade de começar a desenvolver um artigo com outros companheiros de cá do Chile, um artigo que é mesmo para fazer uma comparação dessas duas realidades, Moçambique e Chile. Nesse caso, para nós podemos perceber como é que funciona esse aspecto de resiliência a nível do sul global, né? Porque pá, ambos estamos nesta região, né, do sul global. Então, mas não é assim uma obrigação ter que desenvolver um artigo para culminar o curso, porque para a natureza do curso é profissionalizante. não. Agora, sobre um espaço específico para se acomodar enquanto esperamos pelas aulas na universidade, claro, eh, temos sala, que é em que nós podemos ir lá a qualquer hora, ok? E para fazer uma pesquisa, para ler um livro, utilizar o computador, etc. Então, enquanto nós vamos esperando a hora para iniciar o programa, que é basicamente 1 hora e meia por dia, ok? Varia, 1 hora e meia, 1 hora por dia. Começa às 18 horas e termina às 19h30, ok? E parece noite no conceito moçambicano, mas aqui, epá, ainda temos um sol eh, muito significante. Vocês Quer estão dizer, no, aqui estão, vamos até estão no final do 21 Ocidente. horas. Sim, 21 horas aqui ainda temos raios solares. Então, por isso que quando saí de Moçambique, eu vi o programa do curso, que é pós-laboral, eu pensei que me esperava aqui uma vida noturna. Mas quando chego aqui, 18 horas, tem um sol super radiante, ok? Então, e também outra coisa que me espanta aqui, é, tem a ver também com a própria cultura eu acho que isso já é um aspecto cultural, porque tu passas pela biblioteca 0 horas, vezes estudantes lá na biblioteca. Quer dizer, é também um outro conceito diferente do. Quer dizer, quando tu passas por uma escola, no contexto em que nós crescemos, está tudo a portas fechadas. Hum, Passas 22 horas. Não, aqui não. 0 horas, tem estudante. 1 hora, você vê estudantes na biblioteca. É uma coisa incrível. Uma coisa incrível. hum. Mas Então, isso, arquiteto, e a escola é aberta ao público. essa palavra, a questão da abertura, é que primeiro, para haver abertura, primeiro precisam haver condições de segurança e de, vamos lá, de confiança mútua. Confiança mútua entre quem? Entre quem está gerindo a universidade ou a instituição e aquele que utiliza a universidade, a instituição, os estudantes no caso. Por acaso de muitas universidades fora do país, onde essa confiança é significativa, o estudante tem, por exemplo, uma senha ou um key card, que chega à biblioteca, por exemplo, escaneia e entra. E sabe-se que, olha, É o que o acontece Yurten, aqui. Yurten entrou às 0h20 e ele está a utilizar a infraestrutura. Sim. Então, sabe-se quem está lá e o que é que está a fazer. Então, é muito diferente, por exemplo, da nossa situação, em que as chaves ficam com uma única pessoa. Então, tens que esperar aquela pessoa vir 8 horas para vir abrir o cadeado para poderes entrar. E na hora que a pessoa sai para ir para casa às 15h30, também tens que armar as malas e ir-se embora. Eu costumo dizer muito que as nossas universidades de Moçambique estão muito reféns à academia em si, a academia, aquela parte científica, está refém da parte administrativa. O que deveria ser completamente ao contrário. Quem deveria mandar à universidade deveriam ser os acadêmicos e não o pessoal que administra as infraestruturas. Porque isso cria muitas limitantes. Quando tu tens uma ideia, por exemplo, no meio da noite, ou tens uma interrogação no meio da noite, tens que ter acesso ao material de consulta e fazer pesquisa, etc. Às vezes, para algumas pessoas como nós que escrevemos códigos, tens que ir lá sentar, escrever o código no computador na hora. Então, como tu vais ter isso se tens que esperar 8 horas para ir de manhã lá, para ter a funcionária, abrir o cadeado para si? Então, são algumas coisas que
Vão ter que melhorar em Moçambique. Não sei quanto tempo vai levar. Não sei com que tipo de método se pode desenhar estratégias para tentar influenciar as pessoas para que isso aconteça. Mas para começar, é preciso que as condições de segurança sejam melhoradas e as condições, a confiança entre os gestores e utilizadores das instituições também seja fortalecida. E, arquiteto, ah, podemos voltar a falar sobre algumas questões aqui sobre de formação, etc. Mas queria lhe perguntar uma questão, talvez que poderia vir a posterior. Em relação aos seus planos, depois de graduar, depois de defender, graduar e tudo, e voltar a Moçambique. Aliás, nem sei se vai voltar a Moçambique. Então, vou deixar isso em aberto. Quais são os seus planos depois de concluir os cursos de mestrado? Yeah, é uma pergunta muito forte, mas pronto. Eu prefiro responder dizendo que neste momento o meu, o meu, o meu foco neste momento o meu foco é terminar isto ainda. Terminar. Ainda não tenho assim. O meu foco é terminar. É uma corrida de resistência terrível. É uma corrida de resistência terrível, é desafiante. É, é quando nós estamos em Moçambique, parece muito simples para quem está lá fora, para estar a estudar, parece uma coisa muito simples, até elegante, mas agora, estando cá, começamos a perceber que o assunto não é bem como nós pensávamos. É, é um outro assunto. Então, eu prefiro dizer que vou pensar, ainda tem que ainda tem que treinar o coração, ainda tem que treinar o coração, tem que respirar ainda. Sabe, É isso, uma corrida de resistência. isso que está a Então, dizer, vou arquiteto. decidir pelo tempo. Ok, isso está a dizer, arquiteto, em relação Hum. ao que as pessoas pensam e aquilo que a coisa realmente é. É uma coisa muito interessante. Partilho das minhas palavras, subscrevo por completo. As pessoas já pensam que estamos no luxo, estamos a nos divertir, estamos a viver um mar de rosas, e que tudo aqui é bem fluido, porque temos transporte, temos água, energia, gás, temos comida, temos talvez dinheiro. E por isso que, por causa dessas condições, então a nossa vida é facilitada. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Eu não É sei, no Chile, facilidade. pelo menos, Não. pelo menos tu consegues te articular, conversar com pessoas com espanhol ou até com português. Às vezes as pessoas podem entender porque as línguas são similares. Mas eu, arquiteto, eu fico aqui uma semana sem falar com ninguém, uma semana. Já imaginou o que é isso? Ficar uma semana sem abrir a boca para dizer bom dia a alguém, na sua língua, na língua que você percebe. Andar numa rua, por exemplo, ver letreiros, ver placas de trânsito escritas com caracteres, tu não consegues ler porque não é sua língua, tu não entendes aquilo. Então, ah, há desafios que as pessoas não veem, as pessoas só veem um único rótulo. Está no estrangeiro, está fora do país. Então, se está fora do país, logo Sim. automaticamente que está com vida facilitada, está a gozar de boa vida. Mas enfim, são conversas. Arquiteto, sei que tem a família estabelecida em Moçambique. E não sei como é que, em geral, tem sido desafiante. Sempre isso. Mas no seu caso, como é que gere isso? Como tu consegue gerir isso, a sua família em Moçambique? É um outro aspecto, também constitui um grande desafio. Mas, como posso dizer, a distância é um, é um, vamos dizer que é um grande teste para a vida. Então, claro, também, pelo menos para o caso eh, da minha filha lá, é, bom, é prático é, fazer essa gestão, porque está com os meus irmãos lá em casa, então eh, não é assim um grande desafio. Ela está agora eh, num processo emergente, né? Num processo de ensino primário. Então, bem, é fácil gerir, mas sempre aparece aquela saudade, porque família é família. Tanto para a minha filha, assim também como a minha parceira. Então, é, aparece que sempre aquela saudade. É também
é também um grande desafio para quem sai para estudar depois de consolidar uma Uhum. família. É também desafiante. É muito desafiante. É, é desafiante. Então, por isso digo, muita coisa pode mudar nesse trajeto. Mas pronto, estes desafios não podem, em momento algum, limitar eh, aqueles que são os nossos objetivos. É preciso sabermos conciliar tudo, ok? Esses desafios que temos, mas também aliados àqueles que são os nossos objetivos. Ok. Yeah, Yeah. aquelas são palavras muito sábias. E entendo perfeitamente o que está a dizer. Um, eu costumo ver, noutras realidades, muitos estudantes que vão, por exemplo, fazer mestrado e doutoramento, que são desses países de origem. Muitos não têm família, acabam de sair da licenciatura e logo continuam direto. Não tem casa, não tem mulher, não tem filho, vão direto. Só depois de terminar o doutoramento, Sim, arranjar, sim, arranjar sim, trabalho, ter um sim. emprego é que começam É a que começa pensar uma família. a fundar família. Alguns até passam desses níveis para pós-doutoramento, depois entram na carreira de pesquisa, são professores assistentes, depois associados, são professores. Só depois é que se organizam para fundar uma família. E, claro, a rota que eles vão tomar vai ser muito diferente da rota que a gente toma. Porque, ah, ah, geralmente, para nós, conseguir ter uma bolsa e ir para o doutoramento também também um jogo de sorte, às vezes. Então, tu não tens muita certeza de que isso vai acontecer na sua vida. Então, tu não paras Sim, de. sim, 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 sim. tu não paras de organizar a sua família, organizar a sua vida à espera do doutoramento. Porque tu não sabes se isso vai. Se algum dia vai acontecer. A pergunta seguinte que eu quero colocar é a seguinte: ah, cobrimos aqui diversos assuntos, né? Mas talvez haja algum elemento que não cobri nas minhas perguntas e que se calhar gostaria de comentar ou de partilhar com quem nos assiste, porque a ideia, o fim final é tentar inspirar a qualquer pessoa que nos acompanha, sobretudo moçambicanos, que tenham interesse, por exemplo, em estudar ou trabalhar no estrangeiro. O que elemento adicional eu gostaria de deixar aqui só em jeito de considerações finais? Primeiro, depende dos objetivos. Ou melhor, digo, em forma de considerações finais, eu tenho a dizer que primeiro depende dos objetivos que nós temos, ok? Primeiro, objetivos pessoais, ok? E também, algumas vezes, depende das oportunidades, porque nem sempre vamos estudar, por exemplo, na Inglaterra porque era nosso interesse estudar na Inglaterra. Vamos estudar às vezes porque tivemos uma oportunidade. Mas, epa, sim, porque tivemos uma oportunidade. Mas há vezes em que temos a sorte de realmente queremos ir estudar no Chile, é um exemplo, porque naquele edital, ok, e vi um curso que me diz respeito. Por exemplo, no meu caso, eu queria mesmo fazer eh, eh, arquitetura virada à resiliência. É por isso que não apliquei para mais nenhuma universidade. Então, foi somente Universidade de Concepción, cá no Chile. Só isso. Uma opção só. Porque eu só queria fazer gestão, ou um curso virado à resiliência. Então, temos que estar focados, ter objetivos pessoais e saber capitalizar as oportunidades. Hum. Agora, é mais ou menos essa menção que eu gostaria de fazer. Eh, eu estou cá porque Moçambique, Chile, como disse a princípio, tem basicamente mesmas características. Ambos são países que já experimentaram desastres e Chile já experimentou vários tipos de desastres. A maioria dos desastres, terremotos, tsunamis, deslizamento de terras, que são remoções de massas, já experimentou incêndios, então, e são recorrentes, inundações, secas, então, e Moçambique também temos a semelhança do Chile, inundações, secas, esses desastres biológicos. Então, é também um país que faz parte dos países mais vulneráveis à ocorrência desses fenômenos. E o país em que está também
faz parte, que é o Japão. É por isso que vejo cá em Chile, que é um país multicultural, sofre influência de vários outros países, embora tenha uma cultura influenciada eh, fortemente pela cultura latino-americana, mas também tem cultura de países asiáticos, como China, Japão, e sempre há essas cooperações entre China e Japão por causa desses fenômenos que têm em comum. Prontos, é basicamente eh, essa mensagem que gostaria de deixar ficar e muito obrigado pelo convite Eu, para eu, fazer que- parte dessa pequena conversa, desse podcast. eu que agradeço, arquiteto. Muito, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e pelas ricas informações que aqui compartilha. E como moçambicano, tenho muita expectativa de ver o nosso país a desenvolver. E o desenvolvimento só vai ser possível agregando conhecimento em pessoas que tragam experiências de outras realidades muito diferentes das nossas. Costuma-se dizer que o princípio para a insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Então, quem nasce, cresce e mora em Moçambique não há de ter um campo de visão muito diferente daquilo que é a realidade moçambicana. Mas quem tem experiência de outras realidades por aí, pelo mundo aí afora, há de sempre trazer alguma coisa nova e diferente. E isso sempre vai ajudar a dinamizar o nosso próprio processo de desenvolvimento. Então, arquiteto, desejo-lhe boa sorte aí nos estudos e tem que voltar. Apesar de não ter decidido ainda, tem que voltar a Moçambique. Temos que dinamizar a coisa a partir de casa. E pronto, quanto ao pessoal que Sim, nos sim. assiste, muito obrigado por nos acompanhar. Volte sempre a este canal, vai ter sempre postagens similares a estas. Vamos sempre gravando com pessoas que estão em diferentes países, porque a ideia é sempre tentar aglutinar experiências de diversas realidades. Ok, Yurden, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, eu. Tchau, tchau. Abraços.